Capítulo 14. Diante do chá com torradas da manhã, com a face irradiando felicidade, Fiona relia pela 5ª vez a carta de Joe. Querida Fiona, eis aqui 2 shillings. Venha até Covent Garden no domingo de manhã. Pegue o ônibus número 4 na Commercial Street, no mesmo lugar onde o pegamos naquele dia que eu a trouxe aqui. Desça na Russell Street e estarei lá esperando. Eu só terei metade do dia. Vou até Jersey com Tommy, 1h da tarde, mas se você estiver aqui por volta das 9, nós poderemos aproveitar amanhã. Me desculpe pelo outro dia por Guy Fawkes. Eu sei que você está passando por um momento difícil. Sinto sua falta e espero que esteja tudo bem. Com amor, Joe. A carta tinha chegado no anoitecer do dia anterior. Na verdade, era uma caixinha embrulhada em papel pardo e barbante, que continha a carta e 2 shillings, com as moedas envolvidas em papel seda para que não pudessem bater uma na outra, tilintar e chamar a atenção do carteiro. Fiona quase não dormiu. Desde aquela briga horrível que os dois tiveram, fazia 6 dias que ela não ouvia nem ouvia nada a respeito dele. E já estava imaginando o pior. Imaginando que ele não a amava mais, que não queria mais a loja deles, que tinha preferido a Millie. Tais pensamentos a torturavam o dia inteiro e à noite mantinham acordada, olhando para o teto solitária, aos trapos, e de coração despedaçado. Talvez ela tivesse exigido muito dele. Por que teve que brigar com ele quando tinham tão pouco tempo para ficar a sós? Era tudo culpa dela, tudo o que ele fez foi falar de seu emprego. Ela havia se deixado dominar outra vez pelo ciúme. Estava aflita para consertar as coisas, mas não podia ir até ele. Assim como não podia escrever, porque não tinha dinheiro para o papel. Mas o fato é que ele escreveu e ela se encheu de esperança e entusiasmo, ela o veria. Eles conversariam e tudo ficaria bem. Ela precisava dele, precisava demais da segurança que o amor dele lhe dava. Ele estava certo. Eram momentos difíceis, os mais difíceis de sua vida. Na verdade, terríveis. Todo dia surgia uma nova crise para enfrentar. Simi precisava de luvas novas e de um suéter. Charlie precisava de um casaco. O inverno chegara e com ele a necessidade de mais carvão. A pequena fábrica que encomendava serviços à mãe dela tinha falido. Ela mesma procurara por todos os cantos, pubs, lojas, mercearias, um novo emprego, mas de nada adiantou. E o pior é que Aileen acabou pegando a tosse da mãe. Ela já tinha passado mal uma outra noite e tossiu tanto que por pouco não perdeu o fôlego, e no fim expectorou sangue. Correram logo com ela para o médico. Ele disse que não sabia ao certo o que era e recomendou que a observassem atentamente para ver se o remédio prescrito fazia efeito ou não. Fiona depositou a esperança no poder do remédio, mas a mãe calou-se, de uma forma estranha. Quando chegaram em casa, a mãe sentou-se perto do fogo e chorou. Fiona, mais apavorada com as lágrimas da mãe que com a tosse do bebê, quis saber o que havia de errado. É minha culpa. Aileen pegou a minha tosse e agora está morrendo, ela disse. O doutor não falou nada, mas eu sei. Não é nada disso, não, mamãe, replicou Fiona com toda a força, como se suas palavras pudessem dissipar a possibilidade de uma doença terrível. O doutor disse que podia ser apenas uma inflamação da garganta ou uma infecção. Ele disse que deveríamos observar o efeito do remédio e voltar daqui a uma semana. Foi isso que ele disse. E ele sabe mais do que a senhora. A mãe secou os olhos e concordou, mas não pareceu convencida.
A partir daí, ela examinava Aileen a cada momento. Deixou de dormir e ficou cada vez mais ensimesmada e deprimida. E também emagreceu. Aliás, toda a família. O dinheiro da comida era muito pouco. Praticamente se alimentavam apenas de chá e pão até a noite. Até a noite em que Charlie apareceu com uma nota de 5 libras e um corte debaixo do olho. Foi num móvel lá no trabalho, ele disse. As despesas com o médico e com os remédios de Aileen, mais 3 semanas de aluguel atrasado e ainda uma compra no mercado acabaram dando cabo de quase todo aquele dinheiro inesperado. Mas finalmente alguma coisa boa acontecia agora. Joe tinha escrito e ela o veria em poucas horas. Enquanto tivesse esse amor e os sonhos de ambos persistissem, ela enfrentaria qualquer infortúnio. Fiona ajeitava o chale em torno dos ombros, tentando se lembrar do tempo em que o ônibus número 4 levava para chegar. Tentando se lembrar do tempo em que o ônibus número 4 levava para chegar em Covent Garden, quando o rosto de um garoto apareceu na janela. Ele bateu no vidro. "Aqui é a casa dos Finnegan", gritou. "Sim, quem é você?" "É um recado do Sr. Jackson, do Bull. Mandou dizer para a Fiona Finnegan que queria vê-la para tratar do serviço. Ele falou que, se ela ainda estiver interessada, tem que ir lá. Agora." "O quê? Agora mesmo?" "Foi isso que ele disse." O menino espichou os olhos para o pão em cima da mesa. Ela cortou uma fatia, passou um pouco de margarina e deu para ele. O garoto comeu com avidez e partiu para receber um outro penny pelo trabalho de mensageiro. "Até logo, mamãe", disse Fiona, inclinando-se sobre a cama para dar um beijo na mãe. Ela não dormia, só estava deitada de olhos fechados. "Até logo, querida." Fiona suspirou. Há pouco tempo a mãe a encheria de perguntas sobre o novo emprego, principalmente em um pub, antes de deixá-la sair de casa. E agora estava muito cansada para se preocupar. Ela nem quis saber do olho de Charlie. Assim como não tinha notado que agora o vocabulário de Simi incluía merda e bastardo. "Nós temos que sair daqui", pensou Fiona. A vida de Adams Court era dura e frustrante. Uma vida que modificava a todos e os arrastava em seu curso. Ela fechou a porta atrás de si e foi na direção do Bull, de dedos cruzados. Se apressasse as coisas, talvez desse para falar com o Sr. Jackson no pub e ainda chegar em Covent Garden antes das 9. Já tinha conversado com ele alguns dias antes, mas não havia nada disponível. Alguém devia ter saído. Ele bem que podia ter escolhido outro momento, ela pensou. Com tantos dias para escolher, fez isso justamente hoje. Mas não podia deixar de ir e Joe entenderia se ela se atrasasse um pouco. Se conseguisse o trabalho, ela teria alguns chiles extras no bolso e talvez pudesse comprar carne para a semana ou um vidro de tônico para a mãe. E isso só se conseguisse o emprego. Talvez estivessem para acontecer duas coisas boas. Ela acabou sendo recompensada com uma dose de sorte. Chegou ao pub e bateu na porta apressada e em segundos um homem robusto de rosto vermelho, com um enorme bigode, surgiu à sua frente. "Você chegou rápido", disse Ralph Jackson. "Acabei de mandar um menino atrás de você." "Sim, senhor", disse Fiona com um sorriso, esperando causar boa impressão. "Eu não queria deixar o senhor esperando." O fato é que ela não queria deixar Joe esperando, mas aquilo que o Sr. Jackson desconhecia não poderia chateá-lo. "Bom, eu gosto disso nos meus empregados, então... Você acha que pode pegar este trabalho, não é?" ele perguntou. "Não é trabalho fácil e não é nada agradável. Tem camadas e mais camadas de gordura para limpar."
Eu sei, Sr. Jackson, eu posso imaginar. Mas vou fazer um trabalho de primeira para o senhor. Ela retrucou enquanto pensava. Lavarei as vitrines até que fiquem brilhando. Esfregarei o assoalho até que cintilem. Lavarei os copos e polirei o balcão. É só me dar essa droga de emprego. São 3 noites por semana e também sábados à noite e domingos de manhã. O salário é de 2 pences e meio por hora. Mais uma refeição e a bebida de sua preferência quando você terminar o serviço. Está bem, senhor. O Sr. Jackson mordeu os lábios, olhou-a de cima a baixo, como se medisse um arado e aprovou-a. Está bem, então. Tem esfregão e balde atrás da porta. O balcão também precisa ser polido, mas antes você tem que tirar os copos sujos de cima. O senhor quer dizer agora? Disse Fiona pestanejando. Sim, é claro que agora. Algum problema? Eu disse que as manhãs de domingo estavam incluídas e hoje é domingo. Ela não poderia se encontrar com Joe. E ele a estava esperando. Já tinha mandado dinheiro, os dois conversariam e ele lhe daria um abraço e as coisas começariam a melhorar. Ela o imaginou de pé na parada do ônibus procurando o seu rosto, enquanto o ônibus chegava e os passageiros saltavam. Imaginou que ele não a encontrava. Desistia e voltava para casa. É que eu ia... Não pensei que o trabalho começaria agora, disse Fiona. Olhe, mocinha, acabei de perder a minha ajudante. O Sr. Jackson se impacientou. Ela estava grávida e pariu hoje cedo. O meu pub precisa estar limpo. Para mim não faz a menor diferença quem vai limpá-lo. Se você não quiser o emprego, dou para a próxima que quiser. Oh, não, eu quero um emprego sim. Ela retrucou rapidamente, forjando um sorriso. Estou muito grata porque o senhor lembrou de mim e vou começar a trabalhar agora mesmo. O sorriso falso de Fiona sumiu do rosto logo que ele saiu do seu campo de visão. Lágrimas amargas britaram em seus olhos e escorreram pela sua face. Ela não pôde contê-las. Estava aflita para ver Joe e fazer as pazes com ele. Agora ela se sentia outra vez desesperançada. Por que o trabalho tinha que surgir logo naquela hora, logo naquele dia? Ela não tinha como avisá-lo do ocorrido, ele ficaria plantado à espera e ela não apareceria. Mas não havia outra opção. Ela precisou de algumas semanas para conseguir o emprego. Se não aceitasse, levaria um tempão para surgir outra oportunidade e ela não podia se dar ao luxo de esperar. Ela precisava muito de Joe, mas a família dela estava muito mais necessitada de dinheiro. Só teria de escrever para ele e explicar o ocorrido, e para isso usaria o dinheiro que ele tinha mandado. Ela também diria que lamentava muito por aquele outro dia no Rio, e diria que o amava, e que queria vê-lo tão logo ele pudesse, e ainda diria que esperava, do fundo do coração, que ele compreendesse. Encheu o balde de água e sabão, agradecida pelo fato de estar sozinha no pub, já que o Sr. Jackson teve coisas a fazer no escritório. Arregaçou as mangas, deu um nó na saia e colocou-se de joelhos no chão. Mergulhou o esfregão no balde e começou a esfregar. Suas lágrimas misturavam-se à água do sabão e à sujeira do assoalho emplastrado de cerveja. Capítulo 15. Um copo de ponche, senhor? Não, muito obrigado, respondeu Joe, tranquilo. Ele já começava a se sentir como se estivesse em uma corda bamba. Eu quero uma limonada, por favor. Está bem, senhor, disse o garçom, virando-se para buscar o pedido. Joe decidiu que não beberia mais ponche. Não estava acostumado com bebidas alcoólicas e 2 copos já o tinham deixado zonzo. Ele queria ficar sóbrio. Tommy esteve colado nele quase a noite inteira, apresentando-o para muitos granfinos. Havia conhecido os principais compradores da Fortnum e da Harrows.
chefes de cozinha e maîtres dos maiores hotéis, donos de restaurantes e inúmeras viúvas e filhos e filhas. E isso requeria um máximo de concentração para guardar todos os nomes. A festa estava divertida e animada. Não era a chatice que ele havia imaginado, a animação era geral. Todos os convidados pareciam se divertir. E por que não se divertiriam? Tudo estava impecável, a quantidade surpreendente de alimentos, a bebida, a música, a casa toda decorada de flores, o jardim iluminado por tochas e velas. Era uma visão deslumbrante e ele queria muito que Fiona estivesse lá para compartilhar tudo isso com ela. Fiona. Seu coração apertou ao lembrar dela. Por que tudo se tornara tão complicado entre os dois? Ele conseguira um bom emprego apenas para realizar o sonho da loja mais rápido do que planejavam, para que pudessem ficar juntos e agora se afastavam um do outro. Na semana anterior tinham mandado dinheiro para que Fiona o encontrasse em Covent Garden e ela não foi nem deu explicação. Ela pelo menos podia ter escrito para explicar o que houve. Ainda devia estar zangada. Talvez agora o odiasse e não quisesse vê-lo nunca mais. Talvez ela tivesse encontrado um outro. Na última vez em que se viram, no dia em que os dois brigaram, ela estava tão distraída que mal puderam conversar. E ele acabou bancando o idiota, dizendo que ela o fazia se sentir culpado. Não devia ter dito aquilo. Ela era muito orgulhosa e as palavras dele a deixaram magoada. Mas a verdade é que ele se sentia realmente culpado. Ele sabia que se sentia assim, porque naquele dia tinha ferido os sentimentos de Fiona na Old Stairs. Mas havia uma culpa maior e mais profunda que o atormentava. Uma culpa que começou depois da morte do pai de Fiona. Ele não foi solidário a ela, não foi capaz de tomar conta dela. Embora quisesse salvá-la, como faria isso? Ela fez questão de afirmar que não podia abandonar a família. E o fato é que ele não podia cuidar de todos. E, se o fizesse, eles nunca conseguiriam abrir a loja. Era egoísmo não querer assumir este fardo? Ele ainda não estava preparado para enfrentar os problemas de um homem de família. E mesmo assim agia como se fosse um deles. A cada minuto se preocupava com Fiona. Será que ela estava voltando para casa à tarde da noite? Será que tinha o bastante para se alimentar? Será que a família dela estava com dinheiro? Ele levou alimentos para eles quando foi visitá-los e aproveitou um momento de distração para depositar 4 shillings na lata, onde a família guardava dinheiro. Ele sabia que não era muito, mas era o que podia fazer. Joe era jovem e chegaria a algum lugar. O patrão gostava dele e respeitava-o. Ele não queria todas aquelas preocupações. O que ele queria mesmo, nem que só um pouquinho, era a liberdade da juventude para fazer o seu trabalho, aprender com isso e aprimorar-se ao máximo. Queria que alguém como Tommy dissesse que ele era inteligente e talentoso e poder sentir-se orgulhoso só um pouquinho. Ainda assim sentia-se culpado por este desejo. Cristo, isso era demais para ele. Era um problema muito difícil de ser carregado. Um problema que ele era incapaz de resolver, por mais que esquentasse a cabeça na tentativa de resolvê-lo. O garçom retornou. Joe tomou a bebida e saiu do saguão em direção à varanda para tomar um pouco de ar. Aquela noite de novembro estava fresca e clara. De onde se encontrava, ele podia ver a fogueira ardendo no enorme quintal de Tommy. Um riso feminino atraiu a sua atenção. Ele conhecia aquela risada.
era de Millie. Era uma típica garota que não tinha fardos e nunca teria. Estava sempre rindo, sempre feliz. Os olhos dele procuraram pelo grupo de pessoas em volta da fogueira e a encontraram. Não era tão difícil avistá-la porque ela usava um vestido espetacular. Ele não entendia muito de vestidos, mas quando o viu, pôde notar que era caro. Era de seda, azul marinho, e acentuava cada curva dela. Mas o aspecto mais fascinante é que o vestido evocava fogos de artifício. Bordaram milhares e milhares de pequeninas contas de vidro iridescentes na saia, e isso formava uma explosão de contas coloridas, rodeada de outras menores. Era muito parecido com os fogos que explodiam no céu. Esse vestido era o tema das conversas na festa e Millie, o centro das atenções. Ela estava ao lado do pai e de um rapaz que trabalhava para ele na sucursal de Spitalfields. O rapaz devia ter dito alguma coisa engraçada porque Millie e o pai riam a valer. Observando-os, Joe sentiu uma súbita pontada de ciúme, de sentimento de posse. Mas de quem? De Tommy? De Millie? Tommy repousava a mão nas costas do rapaz e Joe se ressentiu. Esse sujeito é tão bom quanto eu? Ele se perguntou. Melhor? Olhando Millie empertigada ao lado do pai, ele compreendeu que quem ficasse com ela também ficaria com o negócio da família. Oficialmente, o que se dizia é que Harry assumiria a firma, mas Joe estava mais bem informado. Harry já tinha comprado uma passagem para a Índia e partiria no mês seguinte. Se aquele rapaz conquistasse o coração de Millie e se casasse com ela, se tornaria filho de Patterson. E como seria? Joe se perguntou enquanto observava Patterson se afastando do grupo e dirigindo-se para casa. Por que de repente se preocupava? Só ficaria no negócio até que tivesse dinheiro para montar o seu próprio negócio. Ele virou de costas e foi atrás do garçom, que passava com uma bandeja para pegar um canapé de ostra defumada. Aí está você, Bristol. Eu estava o procurando. Era Tommy. Ele apoiou as mãos na mureta da varanda e sorriu. Não é para me gabar, mas a festa está demais. Ele disse, observando os convidados. Um garçom aproximou-se e perguntou o que ele queria. Uísque, duplo. E o mesmo para o meu jovem amigo aqui. Minha nossa, pensou Joe. Ele já estava meio bêbado. Teria que despejar um pouco fora sem que Tommy visse, ou ficaria completamente bêbado. O garçom voltou instantes depois e estendeu um copo. Ele tomou um gole e estremeceu. A bebida caiu como um coice. Tenho novidades, disse Patterson, lambendo o uísque dos lábios. Recebi um papel do Palácio de Buck um pouco antes de deixar o escritório no início da noite. Dá para acreditar nisso, Joe? Não quero nutrir esperanças. Ele agitou as mãos como se o assunto não o importasse, mas sem esconder um brilho nos olhos. Se gostarem das nossas mercadorias, se nos derem a aprovação, isso pode levar o nome Patterson à garantia da realeza. Nunca nem nos meus sonhos mais malucos eu vislumbrei isso. Não seria o máximo? E como seria, disse Joe, tão excitado quanto o chefe com a garantia real. Isso dava o direito de exibir o timbre da Casa Real, de proclamar para o mundo inteiro que, entre aspas, a rainha compra aqui. Ele já maquinava os meios de convencer o palácio a comprar. Podemos enviar amostras dos nossos melhores produtos para eles, arranjados em cestas no melhor vagão que tivermos com nova pintura. E Billy Nevins pode conduzi-lo impecavelmente uniformizado. Ele é um bom rapaz e tem boa aparência, além de ser limpo e educado. Quer dizer,
E isso antes de qualquer pedido deles. O negócio é levar os produtos até eles, para que não precisem vir até aqui. Boa ideia, disse Peterson, fazendo um sinal para o garçom. Já tinha terminado a bebida e estava pronto para outra. Olhou para Joe, que só bebera a metade da sua. Quer outro? Joe descansou o copo e disse que sim. É melhor oferecer para eles um preço ridículo bem barato. Ele continuou enquanto o garçom estendia um outro uísque. Não importa se não tivermos lucro, ou até mesmo se perdermos dinheiro, os novos negócios que faremos a partir da garantia compensarão as perdas com o palácio. Notou que Peterson franzia a testa e se perguntou se não estava indo longe demais. Afinal, ele sugeria que os lucros de Peterson fossem cortados. Quer dizer, se o senhor concordar. É claro que concordo, retrucou Tommy. Eu só estava me perguntando por que nenhum dos meus colaboradores mais antigos apareceu com estas ideias. Acho que só mesmo um jovem seria capaz de sugerir que perdêssemos dinheiro para fazer mais dinheiro. Vamos discutir essas ideias de novo amanhã de manhã. O que me trouxe até você em primeiro lugar foi para lhe dar isto aqui. Pegou um envelope no bolso do paletó e deu-o para Joe. E em segundo, para ser o primeiro a cumprimentar o meu novo e principal comprador. Joe levou um susto. Ele aguardava a promoção, ansiava por ela, mas sem nunca se convencer de que o cargo seria seu. E agora ele era. Era o principal comprador de Peterson. Um sorriso iluminou o seu rosto. Muito obrigado, Sr. Peterson. Senhor, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, rapaz, você mereceu. Tommy ergueu o copo. Ao seu futuro na Peterson. Você é um jovem brilhante. Sempre pensa nos interesses da firma e eu aprecio isso. Joe brindou com o patrão e tomou outro gole. Tommy, a essa altura um pouco emotivo, pôs o braço no ombro dele e começou a desenrolar a história de como iniciar o seu negócio. Sorrindo e assentindo, Joe dava a impressão de que estava totalmente absorvido pela história, porém mal podia ouvi-la. Ele simplesmente não acreditava na sua boa sorte. Pouco tempo antes, nem sequer conseguia convencer ser próprio ao pai a alugar uma outra barraca para pôr as frutas em uma a uma e as verduras e legumes na outra. E agora ele era o principal comprador de um dos maiores comerciantes de frutas, verduras e legumes de Londres. Sobrara-lhe talento e energia para realizar o trabalho. Já aprovara isso. Ele era o maioral. Bem, não o maioral, pensou, ainda não tinha chegado lá. De qualquer forma, um dos maiorais. E ele só estava com 19 anos. Além de ter recebido um aumento de salário, no seu bolso havia um ótimo bônus. Ele tomou um outro gole de uísque e desta vez a bebida desceu mais suave. Ele se sentia um milionário. Tudo estava às mil maravilhas. A festa, a comida, o uísque. Ora, papai, você não está aborrecendo o pobre Joe com essas velhas histórias, não é? Millie juntou-se aos dois. Peterson colocou o outro braço em torno dos ombros da filha. Claro que não, disse o pai levemente bambo. Joe gosta de ouvir histórias sobre negócios. Ele pronunciou negócios. Não é, rapaz? Gosto, senhor, respondeu Joe de pronto pronunciando o senhor. Millie olhou para o pai, depois para Joe e sorriu. E este se perguntou se eles dois estavam parecendo bêbados
Ele se sentia assim. Pois eu não gosto, ela rebateu, meneando a cabeça. Chega de conversa sobre negócios, vamos falar da fogueira e dos bonecos de Gai, como aquele que os seus fiéis empregados estão carregando agora no jardim, papai. Aquele que parece com o senhor. Ela estava rindo de novo, Millie Bobó, que ele pensou sempre rindo. Os olhos brilhavam, uma garota maravilhosa e sorridente. Bem, então temos que ver isso, disse Tommy, fingindo-se ofendido. Descansou o copo de uísque e endireitou a gravata. Vamos dar um jeito naquele bando. E você, rapaz, apontou para Joe. Nada de falar mais sobre frutas, legumes e verduras esta noite. A Millie está certa. Os jovens devem se divertir na festa e não falar de negócios. Ele gesticulou e empurrou os dois da varanda para o interior da casa. Millie, mostre a casa para o Joe, dê alguma coisa para ele comer e uma bebida também. Sim, papai, ela disse. Enquanto o pai desaparecia descendo a escada da varanda em direção ao jardim, ela voltou-se para Joe e acrescentou: Espero que ele não tropece e quebre o pescoço, está completamente bêbado. Pegou-lhe o braço e o conduziu pelo saguão. Vem, vou lhe mostrar a casa. Joe se deixou conduzir, era o melhor a fazer. Tommy não era o único a estar completamente bêbado. Ele também estava. Felizmente, Millie não tinha notado o quanto ele estava mal. Não queria que ela dissesse para o pai que ele estava caindo de bêbado. À medida que atravessavam o interior da casa, as pessoas olhavam para eles e sorriam. Joe sorria de volta. Ele gostava de atenção. Já devem estar sabendo que sou o novo comprador, ele pensou sorrindo. As mulheres cochichavam e balançavam a cabeça em sinal de aprovação. Harry acenava de um canto. Todos eram tão bons. A casa era tão boa. Millie era tão boa. Ele tropeçou no tapete e quase caiu. Ela se pôs a rir de novo. Por que ele não conseguia controlar os pés? Surgiu um outro copo de uísque, ela o colocou na mão dele. Ele tomou um gole só por educação. Millie mostrou a sala de visitas, dizendo que o seu plano era decorá-la no estilo japonês ou algo assim. E também mostrou o gabinete do pai, com uma enorme escrivaninha de mogno, ricos tapetes e cortinas pesadas e ainda uma ampla cozinha que estava cheia de empregados e garçons. Depois ela o levou a escada acima. Na metade do caminho, ele se deu conta de que estava passando mal. Sua cabeça começava a girar. Millie notou seu desconforto. Para seu alívio, ela não estava zangada. Meu pobre querido, ela disse, não se preocupe. Acharemos um bom lugar para você descansar até melhorar. Passaram por várias portas, mas ela não mostrou mais nada. E o levou para um quarto no final do corredor. Ele estava muito mal. Oscilava para frente e para trás, como um marinheiro em pé no navio. Ela abriu a porta do quarto e o empurrou para dentro. Uma cama macia e convidativa o fez sentar-se nela, na expectativa de que Millie o deixasse sozinho. Em vez disso, ela sentou-se ao lado e começou a tirar o palito dele. Joe protestou, dizendo que estava bem e que só precisava de descansar por um minuto. Mas ela fez sinal para que ele se calasse e disse que daquela maneira ficaria muito mais confortável. Tirou o paletó dele, afrouxou a gravata e o fez deitar na cama, aconselhando-o com uma voz doce e suave a permanecer deitado de olhos fechados. Ele obedeceu e respirou profundamente, desejando que seu cérebro parasse de pular. Pouco a pouco a tontura se dissipava e ele ainda se sentia muito bêbado, quase como se estivesse fora do corpo, mas pelo menos já não estava mais com tanta tontura. O movimento de Millie pelo quarto o deixava confuso. Ele ouvia um farfalhar de saia. Abriu os olhos, estava escuro. Ela devia ter abafado a luz do lampião. Focou o olhar numa pilha de almofadas à sua esquerda. Eram rendilhadas e bordadas, cheiravam a lilás. Fechou os olhos mais uma vez. Devia ser o quarto dela, ele pensou com desconforto.
Não devia estar ali. Mas tinha sido tão fácil de se deitar e seria tão difícil se levantar. Millie? O quê? Acho melhor eu descer. Seu pai não vai gostar disso. E como ele vai saber? Ela perguntou agora com a voz bem próxima. Não contarei para ele. Sentou na cama ao lado de Joe. O aroma lilás era forte. Ele sentiu uma pressão em seus lábios, abriu os olhos. Ela o tinha beijado. Sorrindo, Millie ergueu a cabeça e ele se deu conta de que ela estava semi-despida. Só vestia corpete e anágua, enquanto ele a olhava em transe. Ela desabotoava o corpete e se expunha ainda mais. Ele não conseguia tirar os olhos de cima dela. Ela aproximou-se e o beijou outra vez. Não faz isso, ele disse para si mesmo, não faz. Afastou-a e tentou se equilibrar nas pernas bambas. Ela sorriu e seus olhos brilhavam, como se os de um gato que solta o camundongo para vê-lo correr pela última vez antes de matá-lo. Eu sou sua, Joe, ela sussurrou. Eu quero você. E sei que você me quer, eu posso ver isso. Vi desde o início. Você pode possuir qualquer coisa que quiser. Ele tinha que sair daquele lugar, naquela hora, naquele segundo, mas a desejava. Seria tão fácil ceder, não era o caso. Ali, despreocupado, tudo seria tão mais fácil. Todo o resto era difícil, mas ele estava ali na casa do Peterson, onde criadas e garçons ofereciam muita comida e muito uísque. Seria tão fácil na cama de Millie, com seus doces lábios. Tudo estava bem. Ele podia possuir qualquer coisa, não foi isso que ela disse? Millie levantou-se. Agora ela estava completamente sem roupas. Mesmo na escuridão, ele pôde ver a curva de sua cintura. Apertada contra o corpo de Joe, ela o beijou novamente. Ela era dele. O cargo de comprador era dele. O que era de Peterson era dele. Tudo era dele. Depois que tudo terminou, ele continuou deitado, respirando com dificuldade. O uísque pregava suas peças outra vez. Onde ele estava? Ele não sabia ao certo. Ah, sim, é claro, ele estava com Fiona. No casarão deles, na enorme cama deles. Na realidade, eles tinham uma cadeia de lojas. Eram ricos e tudo era agradável. Ele se sentiu tranquilo e contente com o rosto enterrado no pescoço de Fi. Mas algo estava errado. Ele se sentia tão zonzo, tão mal. E de novo aquele perfume enjoativo, lilás. Ergueu a cabeça e mirou com os olhos turvos a mulher ao lado. Não é Fiona, gritou a mente dele. Meu Deus, o que eu fiz? Rolou o corpo para longe dela e saiu da cama. Ele sabia que acabaria passando mal. Segurou a calça com uma das mãos, destrancou a porta com a outra e saiu em disparada do quarto. Na cama, Millie massageava a marca da mordida em seu ombro. Ela ergueu os joelhos sem tirar os pés do colchão e depois levantou os quadris. Fechou os olhos enquanto saboreava o gosto dele em sua língua e sorriu. Capítulo 16. Não quero uma, Fi. Estão deliciosas, salgadinhas, disse Charlie, oferecendo um saco de batatas fritas para a irmã. Vamos, só uma. Não, obrigada. Alguma coisa estava errada, ela não tinha contado nada. Mas ele podia ver no rosto dela, estava triste com alguma coisa.
Ele achou que uma caminhada até o rio no entardecer de domingo a deixaria desanuviada, mas as coisas que geralmente provocavam o sorriso de Fiona, canções trazidas pelo vento, gaivotas que voavam ao redor por uma lasca de batata frita, não pareciam surtir efeito, e agora ela se mostrava ainda mais deprimida do que na saída de Adams Court. Ele acompanhava o olhar da irmã sobre a água cheia de espuma. Duas barcaças navegavam pelo meio do rio. Durante toda a vida, ele nunca conseguiu entender o que ela via naquele rio imundo. Acabou de comer as batatas e depois olhou para ver onde Simi tinha se metido. O menino estava correndo atrás das gaivotas, nas proximidades do armazém do Oliver. Ei, não se aproxime muito da água, ele gritou. Simi não deu a mínima. Correu atrás de um pássaro até as marolas na beira do rio. Encharcou as botas e riu. Charlie praguejou. Não conseguia controlar um menino de 4 anos. Não era fácil ser o homem da família. Ele trabalhava o dia inteiro na cervejaria e lutava como um tigre no Tage, e mesmo assim não conseguia ganhar dinheiro suficiente para pagar as contas. E, embora precisasse de cada penny que pudesse ganhar, o trabalho o mantinha praticamente o tempo todo fora de casa. Naquela tarde à mesa, ele conseguiu conversar com a mãe depois de muitos dias. Olhou-a atentamente enquanto ela enchia a xícara de chá e ficou chocado com a palidez dela. Depois olhou para a irmã e se deu conta de que ela parecia estar sempre combatendo as lágrimas. E viu que o irmão emburrava e choramingava porque ficava trancado em casa por muito tempo. Até a bebê estava adoentada. Como é que o meu pai fazia? Ele se perguntou. Como mantinha todos bem alimentados e vestidos? Como fazia para que se sentissem cuidados e a salvo? E tudo isso com o salário das docas? Ele havia prometido ao pai que cuidaria da família. E estava fazendo o máximo que podia, mas, por mais arduamente que trabalhasse, não se sentia vitorioso. Se ao menos ele pudesse poupar umas poucas libras, poderia tirar a família de Adams Court e transferi-la para um cômodo decente. Ou talvez até um andar inteiro de uma casa melhor. Em um daqueles dias, Quinn lhe fez uma oferta para ganhar um dinheiro extra. O homem disse que alguém lhe devia uma quantia considerável em dinheiro e queria que Charlie e Sid Malone fossem pegar a grana. Charlie não aceitou. Ele não tinha o menor desejo de bater à porta de estranhos no meio da noite para espancar um apostador em débito. Mas isso foi antes de ter visto a palidez excessiva da mãe, antes de ver a bebê adoecer. Agora ele se perguntava se não tinha sido estúpido por recusar. Fiona suspirou, afastando os pensamentos dele sobre Quinn. Olhando-a, Charlie decidiu que adotaria uma outra tática. Se ele a fizesse falar sobre qualquer assunto, fosse qual fosse, talvez pudesse fazê-la dizer o que a aborrecia. Como está indo lá no Bull? Ele perguntou. Bem, é trabalho pesado, não é? Sim. Seguiu-se um longo silêncio. Ele tentou de novo. Ontem eu vi o tio Rod. Viu? Conversamos sobre os assassinatos. Ele disse que o último, o da Kelly, aquela mulher de Dorset Street, foi o pior. Segundo ele, o que restou dela nem parecia uma mulher. Verdade. É, e eles não estão nem perto de prender o cara. A tática não surtira efeito. Pelo jeito ele teria que apelar para a objetividade.
e aguentar toda a falação e emoção como se fosse uma moça. Ele temia isso. Está bem, Fiona, o que está havendo? Ela nem o olhou. Nada, ela disse. Olhe, há alguma coisa, você já não é mais a mesma. Se papai estivesse aqui, você falaria, portanto é melhor me contar. Eu sou o homem da casa, lembra? Ele me deixou no lugar dele. Fiona riu de suas palavras, ele não gostou disso. E depois, pior ainda, ela começou a chorar. Confuso, ele estendeu o lenço e desajeitadamente colocou o braço em torno dela, torcendo para que nenhum dos seus companheiros estivesse por perto e os visse. É, entre nós, eu e Joe, ela soluçou. Ele terminou com você? Não, mas vai terminar, tenho certeza disso. Ela contou tudo sobre a carta de Joe. Faz um tempão que ele a mandou, ela disse. Eu quero vê-lo, mas toda vez que junto dois pences acontece alguma coisa, ou alguém está com fome e acabo gastando. Eu sei que ele não gosta mais de mim. Se gostasse, vinha me ver. Passou o lenço no rosto enquanto as lágrimas escorriam. Ah, Fiona, é só isso, ele disse aliviado. Sua preocupação é que ela estivesse passando por dificuldades. O Joe gosta de você, ele sempre gostou. Vai até lá e faz as pazes com ele, está bem? Charlie, eu não tenho dinheiro. Você ouviu o que acabei de dizer? Eu vou lhe dar o dinheiro. Vou fazer um extra. É uma forma de conseguir mais dinheiro. Não posso lhe contar o que é, mas... Ora, sei do que se trata. Ele olhou surpreso para ela. O que você sabe? Ela alisou a cicatriz debaixo do olho dele. Sei como você conseguiu isso. Foi na borda de um barril de cerveja que eu estava carregando, escorregou e me acertou o rosto. Fiona riu com malícia. Puxou a gola aberta dele e olhou atentamente a marca de um chupão no pescoço. O barril de cerveja também causou isto? Ele afastou a mão dela, franzindo a testa. Está bem, estou lutando, mas não conte nada para mamãe. Vou lutar no próximo sábado. Se ganhar, eu lhe dou dinheiro para o ônibus até Covent Garden. Oh, Charlie, de verdade? Claro. Ela o abraçou com força. Muito obrigada, muito obrigada. Já chega, Fi, ele disse, soltando-se do abraço. Ela assoou o nariz no lenço dele e o devolveu. Fique com ele disse. Onde é que o Simi está? Ela perguntou subitamente preocupada. Ele apontou para o banco de areia. O malandrinho está lá na frente, vamos pegá-lo e depois vamos beber um Black Dog. Com que dinheiro? Ele lançou um sorriso de superioridade. Ao contrário de você, Fiona, alguém tão bonito como eu não precisa de dinheiro. A garota do bar me adora. Ela vai nos servir de graça. Foi ela que pôs essas marcas no seu pescoço? É uma garota ou uma vampira? Não foi ela, não. Foi uma outra antiga. É melhor você se cuidar, Charlie. Ele revirou os olhos. Não precisava que a irmã lhe desse sermão. Estou falando sério. Tudo o que não precisamos agora é de uma moça na porta de nossa casa com um bebê ruivinho nos braços. Ele balançou a cabeça em negativa. Isso nunca acontecerá. Porque você... Ela corou ligeiramente. Está tomando cuidado, não é? Charlie soltou uma gargalhada. Claro, tenho sido cuidadoso para não dar meu endereço a ela. Vira, disse Ada Parker, a costureira de Millie, com a boca cheia de alfinetes. Millie obedeceu, e Ada embanhou os últimos centímetros da saia de cetim cor de malva, da qual tirava a prova. Depois de terminado, ela se afastou para apreciar sua obra e franziu o senho. O que há de errado? Perguntou Millie. Não sei, a saia ficou folgada na cintura, não consigo entender. Tudo parecia bem na última prova, eu sei que cortei direito.
Conheço suas medidas de cor e salteado. Ela soltou os alfinetes da saia e tirou-a de Milly. Depois pegou a fita métrica do bolso e mediu a cintura da moça. Aqui está a resposta. Ela disse com as mãos nos quadris. Você perdeu peso? O que há de errado? Por que não está comendo bem? Não há nada de errado, Ada. Meu apetite diminuiu, só isso. Você devia ir ao médico. Não vai querer ficar magricela e arruinar sua linda aparência. E depois como é que vai arrumar um marido? Milly sorriu. Já encontrei um, estou esperando o pedido de casamento a qualquer momento. Que maravilha! Parabéns, minha querida, disse Ada abraçando-a. Em seguida apontou o dedo para ela. Mas se você continuar emagrecendo, ele vai embora. Milly acariciou a barriga. Oh, não se preocupe, ele não vai embora não, ela disse. Ada, eu quero ver os tafetás antes que você se vá. Um da cor de marfim, talvez, ou, quem sabe, creme. O branco não vai servir de jeito nenhum. Capítulo 17. Fiona limpou o molho que restava no prato com um naco de pão e o saboreou com um gole de cerveja. Gostou da comida? Perguntou Ralph Jackson. Estava deliciosa. A senhora Jackson faz uma torta de carne maravilhosa. Sei muito bem disso, ele exclamou, batendo no seu barrigão. Fico feliz por você ter gostado, mocinha. Você está precisando se fortalecer um pouco mais. Fiona sorriu. Aos olhos do Sr. Jackson, se qualquer moça tivesse menos de 80 quilos, precisava de alguns quilos mais. Ela lavou a louça que tinha usado, colocou o chale e se despediu. Fazia frio lá fora. Mas ela estava satisfeita com o jantar e sentia aquela sensação de corpo aquecido que só uma boa refeição propicia. Era sábado, passava um pouco das 6, e ela iniciou a caminhada de volta para casa com o coração leve. Seu ânimo melhorara e ela estava esperançosa. Se Charlie ganhasse a luta naquela noite, e ela rezara fervorosamente para isso, depois de terminar seu trabalho no pub no dia seguinte, seguiria até Covent Garden para se encontrar com Joe. Não era nem um pouco agradável saber que as passagens seriam compradas graças a cortes e ferimentos. Mas ela estava desesperada e o recompensaria de alguma maneira. Logo que tivesse a loja junto com Joe, ela começaria a deixar um dinheiro de lado para a passagem de Charlie até Nova York. Ela só tinha percorrido alguns metros da calçada quando ouviu alguém gritar seu nome. Virou-se, era Joe. Ele estava uns 10 metros atrás dela. E a olhava à distância, ela o chamou. Seu coração encheu-se de amor e felicidade com a visão dele. Joe, seu Joe. Ele estava ali, oh, obrigada, meu Deus, ele estava ali. Ele não a odiava, tinha voltado para vê-la, ainda a amava. Ele a amava. Ela correu na direção dele, louca de felicidade. Mas diminuiu o passo à medida que se aproximava. O sorriso se apagou de sua face. Algo não estava certo. Ele parecia magro e pálido, estava barbado. Joe! Ele ergueu os olhos. Ela se sentiu aterrorizada com o que viu dentro deles. O que é? O que aconteceu? Vem, Fi, vamos até o rio. Ele disse com uma voz tão débil e derrotada que ela custou a acreditar que era a mesma voz dele. Ele se voltou para o Tâmisa e começou a caminhar. Ela agarrou o braço dele. O que está vendo?
por que você não está no trabalho? Ele não conseguiu nem olhá-la, nem responder às perguntas dela. Vem comigo, vamos dar uma volta. Ele retrucou, e a ela não restou outra opção senão segui-lo. Chegaram na Old Stairs e se sentaram no lugar habitual, na metade da escada. Joe pegou a mão dela e apertou-a tanto que doeu. Ele tentava falar, mas as palavras não saíam. Abaixou a cabeça e chorou. Fiona ficou tão amedrontada que perdeu a fala. Só o tinha visto chorar uma vez, por ocasião da morte da avó dele. O que teria acontecido? Será que alguém tinha morrido? Amor, o que é isso? Ela perguntou com a voz trêmula. Pôs os braços em torno dele. O que há de errado? É sua mãe? Está tudo bem com seu pai? Ele a olhou com os olhos cheios de lágrimas. Fiona, eu fiz uma coisa horrível. O quê? O que você fez? O que você pode ter feito de tão ruim? Seja o que for, estou aqui para ajudá-lo. Nós vamos resolver tudo. Ela esboçou um sorriso. Você não matou ninguém, não é? Eu engravidei a Millie Patterson e agora tenho que casar com ela. Mais tarde, Fiona se lembraria dos segundos de silêncio absoluto que se seguiram a estas palavras. Ela não conseguia ouvir nada, nem a voz dele, nem o rumor do tráfego no rio, nem o barulho que ecoava do pub nas imediações. Era como se os ouvidos tivessem murchado com aquelas palavras, calando o som para sempre. Ela ergueu o tronco, abraçou as próprias pernas e começou a oscilar ligeiramente para frente e para trás. Não ouvia nada, nada. Uma parte dela sabia que Joe tinha dito alguma coisa ruim, mas se ela não pensasse nisso, tudo ficaria bem. Ela sabia que ele ainda estava falando, mas não podia mais ouvir. Porque se ouvisse, ouviria que Millie, que eles... Um grito surdo emergiu do fundo de sua garganta. Um grito gutural de animal ferido. Ela dobrou-se como se tivesse recebido um soco na boca do estômago. Agora ela o ouvia. Ele gritava o nome dela, colocando os braços em torno dela e puxando-a para si. Ele tinha feito amor com Millie Patterson. Aquilo que eles dois tinham feito em nome do amor, ele também tinha feito com Millie. Alguns segundos antes, a sua mente não conseguia aceitar isso. Mas agora ela se torturava com a imagem dele e da outra juntos. Com a imagem dele beijando-a, tocando-a. Ela o repeliu. Correu até a beira do rio e vomitou. Quando já não havia mais nada no estômago, ela molhou a bainha da saia nas águas do rio e limpou o rosto. Tentou se manter firme e retornar à escada, mas... Aí se lembrou do resto que ele, havia dito Millie, estava grávida. Ele se casaria com ela. Seria o marido dela. Iria para a cama com ela e acordaria com ela. Passaria o resto da vida com ela. Como um vaso de vidro caindo ao chão de pedras. Seu coração se partiu em 1.000.000 de cacos. Ela cobriu o rosto com as mãos e tombou no chão. Joe desceu correndo a escada, ergueu-a e abraçou-a. Desculpa, me perdoe, por favor, me perdoe, ele disse arrasado. Ela investiu contra ele, esmurrando-o. Afastou-se aos tropeções e se viu invadida por uma raiva assassina.
Seu bastardo, ela gritou. Você me disse esse tempo todo que não havia razão para o meu ciúme e olhe só. Eu tinha uma merda de uma boa razão. Há quanto tempo isso vem acontecendo, Joe? Quantas vezes você transou com ela? Uma única vez eu estava bêbado. Ah, uma única vez? E você estava bêbado, quer dizer, está tudo bem, não é? Suas desculpas são completamente... A voz dela sumiu e ela teve que engolir em seco antes de continuar. E você beijou-a como me beijou? Nos lábios dela? No coração dela? Não, Fiona, por favor, não foi nada disso. Ela se arremeteu contra ele com o corpo tremendo de fúria. Queria esbofetear o rosto dele, dar um chute, fazer alguma coisa que o fizesse sentir uma fração da dor, da humilhação que ela estava sentindo. Em vez disso, caiu em pranto. Por que você fez isso? Por que, Joe? Por quê? Ela gemia com lamentos compulsivos, com os maravilhosos olhos azuis tomados pela vermelhidão do pranto. Eu não sei, Fiona, ele gritou. Já quebrei a cabeça de tanto me perguntar, mas continuo não entendendo. Contou tudo para ela com um jorro de palavras. Disse que sentiu saudades dela na festa que acabou e que achou que ela não gostava mais dele. Disse que queria desesperadamente a promoção e que se sentiu como um rei quando a conseguiu. Contou que tinha bebido muito e que Millie lhe mostrou a casa e que a cabeça dele rodava e que acabou parando no quarto dela. E que vomitou as tripas quando se deu conta do que tinha feito. Eu estava muito bêbado. Era como se tudo o que eu quisesse estivesse bem ali na minha frente. A atenção, o dinheiro, a solução de todos os problemas, mas não estava. Tudo o que eu quero está aqui bem na minha frente. Eu achei que tinha perdido você, Fiona. Esperei por você no ponto de ônibus, mas você não apareceu. Eu pensei que estava tudo acabado, que você me odiava. Por que você não foi? Eu tentei, ela disse abatida. Já estava de saída quando o Sr. Jackson, taberneiro, me chamou. Eu tinha procurado emprego lá e acabou surgindo uma vaga. Mas tinha que começar naquele dia mesmo. Eu ia escrever para você, mas gastei o dinheiro que você mandou com remédios para a Aileen. Desculpe. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Se ao menos eu tivesse ido, os soluços estremeciam todo o corpo dela. Não conseguia mais falar. Quando finalmente pôde emitir algumas palavras, ela perguntou: Você a ama? Não, por Deus, não, ele gritou. Eu amo você, Fiona. Eu cometi um erro estúpido, horrível, e daria tudo para voltar atrás e não cometê-lo. Eu daria tudo. Eu amo você, Fi. Eu quero ficar com você, eu quero que as coisas voltem a ser como eram. Antes de tudo dar errado, eu não posso prosseguir com isso, eu não posso, meu Deus. Ele se virou de costas e suas palavras foram abafadas pelo seu pranto. Mas você vai, ela pensou. É sua obrigação. Tem um bebê a caminho. Seu filho. Ela o observava enquanto ele chorava como uma criança. E no turbilhão de emoções que a tomavam, tristeza, raiva, medo, irrompeu um novo sentimento, pena. Ela não queria sentir isso. Queria odiá-lo porque, se não o odiasse, não conseguiria se afastar dele, mas isso era impossível. Sua mão afagou por instinto as costas dele. Ele sentiu o toque, virou-se e puxou-a para si. Abraçou-a e enterrou o rosto no colo dela.
Ela se sentia mal como se toda sua alma estremecesse. Você percebe o que fez? Ela sussurrou. Já se deu conta do que jogou fora? Nossos sonhos, nossas vidas, nosso passado, nosso futuro, tudo o que fomos, tudo o que ansiávamos. O amor que um sentia pelo outro. Não, Fi. Joe retrucou segurando o rosto dela. Não diz isso, por favor, não diz que você não me ama mais. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas por favor, não me deixe. Não deixe de me amar. Fiona olhava para o homem que ela amara por toda a vida. O homem de quem ela precisava mais do que qualquer coisa ou qualquer pessoa. Eu te amo sim, Joe, ela disse. Eu amo você e você vai se casar com Millie Patterson. O sol despedia-se de Londres, escurecendo o céu e esfriando o ar. Joe e Fiona permaneciam sentados abraçados sem conseguir se soltar. Fiona sabia que era a última vez. Quando deixassem o rio, tudo estaria acabado. Ela nunca mais o teria. Nunca mais sentiria o cheiro dele. Nunca mais se sentaria nos degraus da Old Stairs com ele. Nunca mais ouviria a voz dele dizendo o seu nome. Nunca mais veria aqueles olhos azuis travessos se fecharem com uma risada. Os sonhos dela tinham se dissipado para sempre, abortados. De repente, seu melhor amigo a abandonava, levando sua esperança, seu amor e o sentido de sua vida. Ela não suportaria. Era uma dor insuportável. Sem Joe, em sua vida não valia mais a pena viver. Ela não significava mais nada para ele. Com súbita clareza, ela vislumbrou o que devia fazer. Pediria que ele se fosse e quando ele tivesse ido, ela entraria no Tâmisa e permitiria que o rio a engolisse. Seria rápido. Dezembro já estava próximo e a água estava gelada. Ela queria acabar com aquela dor que a deixava cega e dilacerada. Quando será seu casamento? Ela perguntou, custando a crer que essas palavras saíam de sua boca. Daqui a uma semana, a partir de hoje. Tão rápido, meu Deus, tão rápido, ela pensou. Eu preciso de uma coisa que está com você, ela disse. O que você quiser. Eu preciso do dinheiro, minha parte de nossas economias. Está bem, eu trago. Dê para mamãe, se eu não estiver lá. Ela o olhou pela última vez e depois pousou o olhar no rio. Vai embora agora, por favor. Não me mande embora, Fiona. Deixe-me abraçá-la enquanto posso. Ele implorou. Vai, por favor, Joe, eu imploro. Joe se manteve estático, olhando-a e soluçando. Depois, ele se foi e Fiona ficou sozinha. Uma voz tênue dentro dela alertou que suicídio era pecado. Mas ela não lhe deu ouvidos. Lembrou do avô, o pai do pai dela que pulou de um penhasco quando a esposa faleceu. As pessoas diziam que o tempo cura qualquer coisa. Talvez estas pessoas nunca tivessem amado alguém. O tempo não curaria o seu avô. Ela estava certa disso. E o tempo não a curaria. Ela caminhou até a beira da água e pela última vez olhou o rio que tanto amava. Os ancoradouros, as barcaças, as estrelas que começavam a brilhar no céu de Londres. Já estava com a água acima dos tornozelos quando ouviu um grito que vinha do topo da escada. Aí está você!
Ela virou-se, era Charlie. Ele estava parado no topo da escada, furioso. Por onde você andou? Ele gritou enquanto descia os degraus. Estou procurando-a desde 7 horas e já são quase 9. A mamãe está louca de preocupação. Nós pensamos que você tinha sido assassinada. Pensamos que tinha sido apanhada pelo Jack. Perdi a minha luta no Tage por sua causa. O Queen vai me matar. Ele se deteve e mirou o rosto pálido da irmã. Viu os olhos inchados de chorar, o cabelo despenteado. O que aconteceu? A expressão dele mudou de raiva para preocupação. Algum cara se meteu com você, Fi? Pegou-a pelos ombros. Alguém tocou em você? Foi o Sid Malone? Fiona negou com a cabeça. Bom, então o que houve? Oh, Charlie. Ela gritou, caindo em prantos nos braços do irmão. Eu perdi o meu Joe.